Olá, pessoal, boa tarde. Aqui estamos para mais uma palestra do GoRN. Essa palestra vai ser com o Jesus, né, Fábrica, e ele vai falar um pouquinho sobre marketing para desenvolvedores indie. Então, o Jesus vai se apresentar melhor, né? Primeiro quero agradecer, Jesus, por aceitar o convite, em nome da comunidade do Pong. Ficamos muito honrados com a sua participação aqui no evento e vou deixar agora com você, o palco é seu, sinta-se à vontade, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, quem aí tá no chat, pode colocar perguntas, tem coordenadores de palco e também depois nós vamos colocar um link para quem quiser o certificado da participação na palestra. Então, boa tarde a todos vocês, boa tarde, Jesus. Boa sorte aí. Boa O que eu sorte faço? Obrigado. no evento. Cinza. Essa aqui pequena? Deixa eu aqui. Assim, tá. Beleza, já posso começar? Ah, perfeito. Boa tarde, todo mundo. Obrigado por me convidar, Clébia. Obrigado todo mundo da organização. Meu nome é Jesus Fabre. Eu trabalho como PR, como gerente às vezes, gerente de comunidade. Trabalho com marketing para jogos independentes no geral e um pouco de negócio também. Meu foco atualmente está em vários projetos, principalmente na Bleed Wars Games, e também faço projetos freelance para América Latina, Brasil, países que falam espanhol. E ao longo dos últimos anos eu trabalhei em alguns desses projetos que vocês estão vendo aí, que são mobile, outros são PC, outros são console. E vocês podem ver aí que tem um free-to-play também. Bom, eu troquei os free-to-play porque já faz um tempão, que é o World of Tanks e algum de mobile também, que também já faz um tempo, e agora estou focando mais na parte premium. Então, trabalho também para a Árvore, que é um estúdio de São Paulo, que foca em VR, e as minhas áreas são principalmente essas que vêm vocês embaixo. Então, atualmente também, essa semana especialmente, a gente teve bastante trabalho com a Kiris e o lançamento do Wonderbox, o DLC do Senna, e Bleed Wars, que é um estúdio que está na Espanha, onde eu procuro projetos, eu faço o lançamento também desses projetos, na verdade tá bem aquecida a coisa agora com o começo de uma nova etapa que a gente está publicando e portando projetos indies só, e não trabalhando mais em serviço de porting, que era o foco mais forte da empresa. Então, nessa palestra, a gente vai falar sobre dicas de marketing, dicas que eu dou para desenvolvedores e para pessoas que também trabalham na área de marketing, que eu acho que é bem importante tanto para as pessoas que trabalham na área, como para as pessoas que não trabalham, mas trabalham com pessoas que trabalham na área, levar em conta esses pontos que levam a entender melhor como funciona o mercado e como funciona um desenvolvedor independente. Um estúdio ou uma pessoa que faz tudo ela sozinha e que acaba precisando de ajuda. Então, a primeira dica que eu dou, normalmente, é quando as pessoas, os desenvolvedores, eles não sabem muito bem o que fazer, se publicar por conta ou publicar com uma publisher. Para isso, o primeiro que tem que entender é o que faz uma publisher e realmente não pensar que a publisher é, tipo, super poderosa e a única capaz de fazer um jogo ter sucesso. Tem desenvolvedores que trabalham sozinhos, conseguiram se conectar muito bem com a imprensa, se conectar muito bem com o público, e mesmo sendo muito poucos, mostra que é possível. Mas geralmente é melhor, eu aconselho que cada um escolha o seu caminho sempre, o que faça sentir mais confortável, porque tem pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, tem outras pessoas que gostam de trabalhar em equipe e distribuir mais as tarefas, mas sempre tem que olhar para a complexidade do seu projeto e pensar o que realmente preciso. Preciso de uma pessoa que é o cara de marketing, a pessoa que trabalha divulgando um projeto. Essa pessoa que trabalha divulgando um projeto faz umas tarefas que são divulgação nas redes sociais, divulgação entre a imprensa, divulgação
em eventos, divulgação de criação do material que vai ser usado para divulgação. Trailer, screenshots, website, press kit físico, enfim, tem vários elementos. Para cada um desses pontos, às vezes, as empresas normalmente contam com um parceiro, quando tem um orçamento para isso, né? Mas isso mostra a complexidade, até onde pode chegar de complexa cada uma dessas tarefas. Então, às vezes, quando você é um desenvolvedor independente, você precisa fazer isso ou coisas parecidas. E, às vezes, você consegue, porque você quer realmente ter o controle ou gerenciar tudo da forma que você gosta, mas outras vezes você precisa de alguém. E esse alguém é essa pessoa que trabalha no marketing do seu jogo e que, às vezes, precisa de mais ajuda. Então, você pode procurar um freela ou pode procurar alguém do fixo no time que no final das contas tem tanta coisa para fazer que não vai ficar entediado, não vai ficar parado, sempre vai ter algo diferente para fazer. Esse foi o meu primeiro trabalho, fazendo um pouco de tudo e aprendendo de cada uma das áreas, e realmente eu aconselho todo mundo que trabalha nessa parte de comunicação e marketing para jogos independentes entrar nessa área fazendo um pouco de tudo ou aprendendo um pouco de tudo para saber da complexidade de cada coisa. E, claro, eu coloco isso aqui desse jeito, né, o cara de marketing, dessa forma tão simples, porque muitos desenvolvedores, quando eles não conhecem a complexidade que eu falei inicialmente, né, trailer, press release, social media, etc, etc, imagina o cara de marketing como um cara genérico qualquer um, que pode fazer tudo isso porque é muito fácil, tá na internet e tem tutorial e tudo mais. Mas além de que cada projeto é diferente, nem todo mundo tem o tempo necessário para fazer todas essas coisas, né? Você precisa ter o tempo, a capacidade sabe, de habilidade de fazer, e ao mesmo tempo também necessita de entender o processo da divulgação de um jogo, que cada projeto pode mudar, dependendo de como o desenvolvimento do projeto vai evoluindo, o marketing se encaixa nisso também. Monitorizar as redes. Outra dica muito importante que eu dou é, tipo, você está falando para quem? Melhor entender e como vai falar, e quando vai falar. Então, é bom entender, olhar para fora e ver, tá, quem que está falando desse tipo de jogo? O que eu estou fazendo? Como eu consigo que falem de mim? Então, para isso é muito importante você identificar e interagir, mas primeiro identificar aquelas pessoas dentro desse quesito de jornalista, criador de conteúdo, formadores de opinião, jogadores influentes, quem que são aqueles que poderiam curtir mais do trabalho que vocês estão fazendo, do projeto que vocês estão fazendo. E como, que chama atenção, o que faz eles pularem para um jogo e falar dele, testar e se interessar, e que pode ter o teu projeto de interessante para eles. Isso é muito, muito importante. Basicamente, é uma das bases desse trabalho, entender porque meu jogo pode encaixar com o que eles procuram ou com o que eles gostam. Aí, jornalistas, criadores de conteúdo, já sabem, todo mundo sabe, eu acho bem conhecido. Formadores de opinião são aquelas pessoas que podem não ter um canal de YouTube, podem não ter um site, mas são pessoas que, por algum motivo, elas ficaram relevantes, e pode ser até um ator que gosta de jogo, gosta de ver, talvez nem gosta de jogar, mas ele opina e, de repente, fala do jogo porque ele gosta do filme De Volta para o Futuro, e você fez uma referência muito legal colocando um carro inspirado nesse filme, e aí ele bota teu jogo falando, nossa, incrível essa cena, tal. Aí, de repente, tá formando uma opinião sobre o teu produto e tá criando uma atenção para ele, né? E ele não joga, simplesmente ele gosta da cultura pop, e você tem um jogo que é parte dessa cultura. Aí, de repente, ele opina. E jogadores influentes pode ser desde jogador profissional até jogador casual, ou, sabe, jogadores que postam de vez em quando algum GIF engraçado, ou
algum clipe do jogo deles. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela joga PlayStation, tá sempre jogando PlayStation, tá postando tudo que, tipo, olha essas screenshots. E ela joga cada jogo que sai e posta screenshots incríveis. Assim, ela vai nos jogos só para pegar essas screenshots que chamam atenção. Também são interessantes, porque às vezes a conta da PlayStation, ela olha, ela marca e às vezes chegou a interagir. E quem sabe, se no momento essa conta vê um screenshot dela, um print dela, do jogo dela e tal, e aí ela acaba sendo retweetada, e esse screenshot é de um jogo teu, quem sabe, né? Então, é interessante entender o que chama a atenção dos players mais relevantes. Depois, alimentar a sua comunidade, né? O que a gente estava falando, que se um clipezinho, que se um GIF, que se um vídeo de making of, não tem que ser muito comprido, muito longo. Pode ser um vídeo de você falando sobre um processo específico, bem específico. Olha como consegui capturar o movimento do meu cachorro para fazer que meu animalzinho do jogo parecesse mais real. Sabe, e de repente faz um clipe curto e em 15 segundos captura o interesse e cria uma narrativa bem curta, mas interessante. Só para chamar a atenção de, nossa, esse é o jogo que tá esse é o cachorro que está no jogo, sabe? É um exemplo bem específico, mas que aplicando essas regras, vocês podem criar clipes. É um trabalho para produzir, mas ao mesmo tempo depois dá um retorno, porque isso pode viralizar e se está bem feito, poder criar uma atração importante. Entrevistas também, dependendo do formato, dependendo do canal, seria legal você fazer uma entrevista com algum dos membros do time, um TikTok, né, uma conta lá, fazendo algum tipo de, contando algo assim, mais de uma forma engraçada e com cortes assim, bem também dinâmicos e tal, também pode ser legal. Os vídeos do jogo podem ser vídeos de teaser de anúncio, no qual você não precisa de mostrar todo o gameplay, não precisa de mostrar, inclusive, até nem o personagem principal. Só esse jogo é sobre Idade Média e o nome dele é esse e vai chegar em 2023. Então, isso já pode ser um teaser. Depois tem, quando você já vai começando a ficar perto do lançamento, vai fazendo algo mais desenvolvido, mostrando mais o que o jogo tem. Por exemplo, algum gameplay do jogo, sem falar das coisas assim, de todas as features do jogo, né? Não precisa. Talvez isso pode deixar para o trailer de lançamento e desenvolver já o gameplay num gameplay trailer que sai no dia seguinte do trailer de lançamento, dia seguinte do jogo sair, ou mais perto da data. É uma estratégia comum, que às vezes o gameplay não vai se mostrando completo até o jogo ficar muito perto do lançamento, umas poucas semanas, uma semana, uma coisa assim. Outros, dependendo do jogo, né? Estou falando de um exemplo de estratégia. Tem outros jogos onde o gameplay é realmente aquilo que vende o jogo, e depois tem outras partes que preferem manter até o jogo sair, tipo os bosses finais. Você pode mostrar que o jogo tem um gameplay muito legal, mas mostrar só um chefão. Depois vai mostrando algum boss ou deixa os players mostrarem que são super impressionantes. E aí depois você faz um trailer mais focado nos bosses do jogo. Então, é questão de ver os pontos fortes e menos fortes do projeto. Não quer dizer que sejam ruins, mas destaca as qualidades boas para deixar claro onde o seu jogo está brilhando. Depois, quando o jogo já lançou, é interessante ver em perspectiva o que deu certo e o que não, e criar um post-mortem para você como desenvolvedor, mas também é interessante ajudar os outros e criar um diálogo, e que no final esse post-mortem fica como uma documentação que ajuda outros desenvolvedores a aprender, e também cria aquela coisa de, nossa, ele compartilhou, eu vou compartilhar também, e todo mundo acaba compartilhando a sua experiência e todo mundo acaba avançando junto. É bem interessante isso. Depois tem eventos, né? Como agora esse evento virtual, tem uns eventos físicos que voltarão, e acho que não vão demorar muito. Provavelmente ano que vem já vamos ver algum evento físico
no Brasil e Estados Unidos, Europa e, enfim, no geral, no mundo todo, estão voltando já. E nos eventos, você pode realmente não só divulgar seu jogo, mas poder criar conexões bem relevantes com parceiros para fazer qualquer coisa relacionada à produção do seu jogo. Desde a publicação, colocar numa loja o jogo, com parceiro para as músicas, para a tradução, localização, portar o jogo, enfim. Normalmente vemos os eventos como se fosse o lugar onde eu vou amplificar o meu jogo para a imprensa e para influenciador. E é verdade, mas é tanta coisa a mais, além disso, que realmente às vezes não dá para ver tudo que o evento pode fazer para melhorar teu jogo. Não só feedback dos players, mas também todas essas conexões que talvez não agora, mas dentro de 1, 2, 3, 4 anos, você vai chegar numa empresa que tá o cara que você conheceu naquele evento e toma um café. E não fechou nada com ele, nem colaborou, nem nada. Simplesmente manteve uma conversa legal e pronto, né? Esse networking é muito valioso. Por isso, é muito legal vir para os eventos online, mas eu sou defensor de sempre que você puder também ir para os eventos físicos. Depois, interessante também a parte de premiações e festivais. Tem muito festival no mundo que você manda seu jogo de graça, entra numa premiação, ganha dinheiro nessa premiação e consegue uma divulgação extra que você vai poder colocar dentro dos trailers, né? Premiação aqui, aqui, aqui. E isso ajuda também a dar uma visibilidade. Nossa, um jogo premiado. Depois, falando de já o que comentamos inicialmente na slide anterior, influenciadores e imprensa, é basicamente o motivo pelo qual muita gente vai para os eventos. Mas você não pode deixar as coisas para o último momento. Nossa, vamos para o evento, divulgamos aí para os influenciadores, pegamos o cartão, convidamos eles para o stand que joguem e talvez o jogo lança 2 semanas depois. Eu sempre recomendo em começar os contatos com imprensa, com influenciadores, assim que possível e assim que o jogo tiver já uma cara, sabe? Pode não ter uma demo do jogo, uma build jogável, gostosa ainda, mas só para apresentar fica legal ter um acompanhamento desses influenciadores e tal. Tem um jogo brasileiro que não sei se vocês conhecem. Eu não sei se consigo ver o chat aqui. Falaram que eu consigo ver o chat, né? Falaram? Consigo ver o chat no meu chat do Skype, o chat das pessoas que estão aqui? Ou não? Ouvindo? Enfim, não sei. Me falaram que eu poderia interagir com vocês de alguma forma. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que tem um jogo que é brasileiro, que não sei se vocês conhecem, que é um jogo de terror, chama Santa Dinfa Hotel, alguma coisa assim, o jogo. E ele foi jogado por um monte de youtuber e tal, mas ele começou num Kickstarter, e aí conseguiu divulgação, os influencers do Brasil apoiaram bastante, alguns influencers de fora também, e ele cresceu muito pelo crowdfunding bem feito e também pela própria atividade de conexão que eles tiveram com os criadores de conteúdo, né? Os desenvolvedores. E eles têm aí uma persistência, eles estão sempre comunicando as coisas e tal, mantendo ativa a conta e etc. Então é bem legal. Outro exemplo também legal é a Lenda do Herói. O pessoal da Doom Ativa e os irmãos Castro, que estão por trás desse projeto, mantiveram muito bem o projeto ativo durante os últimos anos. E evoluindo, agora saiu em console e tal, em inglês. Então, é bem relevante isso, né? Interagir, dar acesso a versões de desenvolvimento do jogo, escutar os feedbacks para ver como que eu posso melhorar o projeto, o que eu posso fazer, sabe? E até alguns deles incluem os influenciadores no jogo, como estratégia de marketing. Eu não recomendo fazer sempre, nem sempre encaixa, e às vezes está meio forçado, né? Depende do caso.
Depois, é muito importante você não só pensar numa rede social, mas pensar numa estratégia complementar, tentando se adequar, se adaptar a cada rede social. O conteúdo de cada rede social é diferente e o jeito de conversar em cada rede social é diferente. Então, não é a mesma coisa entrar no Discord, conversar com as pessoas, postar alguma atualização e tal, que é do jeito que você fala no Twitter. Twitter é mais informativo, às vezes você pode ser mais, dependendo da sua personalidade, mas você pode ser mais brincalhão, pode ter uma forma de conversar muito diferente numa rede que na outra. E também as características também marcam o jeito que você se comunica. Não é a mesma coisa falar com as pessoas num chat comum, que é o Discord, para um grupo, que falar com qualquer pessoa que está lá me acompanhando, inclusive pessoas que não me seguem, mas que poderiam me seguir, porque alguém vai me retweetar. Então, isso é algo que você tem que estar preparado para reagir, para conversar, para monitorar, e, enfim. Cada rede tem as suas características bem particulares que precisam ser estudadas. E tem que outra coisa interessante é fazer live streams. Mixer não existe mais. Então, agora tem Twitch, YouTube, Facebook, principalmente. E é uma coisa interessante, tem alguns desenvolvedores que trabalham sozinhos, então eles fazem streaming através de algumas dessas plataformas e compartilham com outros desenvolvedores ou com os próprios jogadores. E aí acabam criando uma conexão muito legal. Não é que vai fazer vender milhões, nem nada, mas essa conexão ajuda a entender melhor o que as pessoas acham do teu jogo e entender melhor até onde você quer chegar e também a não se sentir mais, sozinho, talvez, né? Desconectado da tua audiência. Então, pode ser legal você fazer isso talvez uma vez por semana, não tem que fazer todo dia, nem de longe, né? Mas é interessante. Importante também contar com uma planificação, não, o planejamento, vocês falam planejamento, um planejamento que tenha todas as postagens que você vai fazer daqui a uma semana, ou 2 semanas, 3 semanas, para não depender do momento. Ah, nossa, que eu não tuitei nada desde uma semana atrás, que eu vou colocar? Então, aí é melhor você já ir pensando. Tá, sábado vou colocar um screenshot para participar no Screenshot Saturday. Terça vou participar na Terça Indie. Quinta vou fazer Throwback Thursday. Enfim, tem alguns movimentos e poder você inventar também a sua rotina. Aí tem outras redes, né, que são bem importantes e tal, mas daí eu quero comentar que o grupo do Facebook é uma coisa que parece que é uma coisa inútil, mas para alguns tipos de jogo, dependendo da sua audiência, pode fazer sentido. Porque talvez a tua audiência está no Facebook. Talvez a tua audiência não gosta de Twitter, não gosta de Instagram. Então, são talvez meninos e meninas de 10 a 15 anos que usam muito o Facebook, que tem acesso fácil e que não querem se complicar a vida com Twitter ou com Discord. E, enfim, você consegue fazer um jogo no PKXD, estilo assim, conversando com eles por lá. Porque aí é uma rede social onde tem também esse tipo de público, né, dessa idade. Aí quando você vai se aproximando do lançamento, eu aconselho antes, sempre, definir o preço do seu jogo, o quanto antes, mas é muito importante monitorar isso, assim vai ficando perto do lançamento e vendo outros jogos do tipo. Por quê? Porque às vezes sai um jogo parecido e de repente muito mais barato e tem muito sucesso, então pode mudar a percepção do público. De repente, nossa, esse jogo está muito caro, não vou pagar isso, vou aguardar até ficar em desconto. Aí, de repente, por R$ 5 do jogo, não acaba convencendo as pessoas para comprá-lo. Aí, isso é muito importante, ver um pouco como é a recepção dos projetos dos jogos que compra o público parecido ao teu jogo. Para isso, você pode ver as Steam Reviews. Fala-se que uma Steam Review equivale a entre 50 e 70 cópias do jogo vendidas, mas proporcionalmente
eu vi jogos com 500.000 de cópias e 3.000 views, 3.000 reviews na Steam. E, enfim, eu vejo mais ou menos, quando passa das 600, 700 reviews, já dá para ver que esse jogo foi muito bem recebido, inclusive um pouco menos também, mas perto das 1.000 reviews em um mês seria uma marca muito, muito, muito boa para o jogo na Steam. E isso é uma forma que vocês podem ver, podem monitorar, né? Na Steam você tem lançamentos recentes e você pode ver, vamos ver como se deu esse jogo que lançou um mês atrás. E aí você pode ver mais ou menos, né, como evoluiu. Também tem SteamDB, que você pode ver os players concorrentes do jogo, e historicamente falando, né, poder ir para trás e ver cada mês, cada semana, etc. E também tem sites tipo o Steam Spy, que calcula mais ou menos, extrapolam o número de cópias vendidas. Tem outras lojas que não tem que ser a Steam, né? Que eu falei muito da Steam, Steam Reviews, Steam Spy, etc. Tudo focado na Steam. Mas você tem outras lojas tipo itch.io, Critical, GameJolt, que usam tem uma comunidade mais pequena, mas às vezes mais dedicada, né? Então usar isso como vantagem. Você poder usar isso para colocar o jogo quando ainda não está no estado final, para avaliar o que o pessoal acha, né? E um pouco mais barato, e falando, mas isso aqui é para participar desse processo que está se aprimorando e tal. E aí evita ir na Steam Early Access e levar review negativa por coisa que você vai receber, por feedback que você não recebeu, mas que você pode receber nessas lojas. Então, acho interessante, isso chama de soft launch, de fazer um lançamento de uma versão do jogo perto do final, mas tá ainda que pode mudar alguma coisa. E poder ajustar coisas do level design, game design, inclusive alguma coisa da arte e da estrutura do jogo que não é crítica, assim, que não é fundamental. As coisas, não sei, esse menu não está se entendendo, essa opção as pessoas não estão vendo, essa interface, a vida, a pontuação, a tal coisa não consegue ser vista bem, assim, se diferenciar. Ou quando o personagem está perdendo vida, não dá para ver. Não dá pra ver claramente, tá muito saturada a tela, coisas desse tipo. São coisas que os players podem ter falar facilmente. Aí, quando você está já num momento com um projeto mais aprimorado, pode ir para Early Access, pode fazer um full release na Steam e nas outras lojas também. Só que cada vez mais no Steam Early Access, os projetos que chegam têm que chegar muito polidos, muito bem feitos, porque o público que tem do Early Access é um público que é cada vez mais exigente. Eles sabem que o dinheiro deles tem que ter um produto de qualidade de volta quando eles compram. Aí eles muitas vezes, se não gostam, eles rapidamente devolvem o jogo, pedem um reembolso e, inclusive, até alguns colocam um review negativo, o que é bem, bem frustrante, porque eles pedem reembolso, você poderia responder esse review, mas às vezes eles não vão voltar. E outra coisa também importantíssima é quando o jogo lança, o jogo não morreu, no sentido não acabou o caminho, não lança e já tá tudo feito. Se dá certo, maravilha, se não dá, morreu. Não. Você tem que pensar que o lançamento do jogo é o começo da vida dele no mercado. E o mercado muda e tem muitas formas de oferecer os produtos para serem consumidos. Aí o preço do jogo pode ir mudando com o tempo, a forma de distribuir o jogo também. Você pode fazer um bundle colocando o jogo com outros, aí o valor do jogo talvez vai ser menor do que você recebe, mas a promoção desse bundle, você vai ter mais, vai chamar atenção mais e vai receber a visibilidade que vai te dar estar com outros jogos parecidos e de um nível similar ao seu, ou inclusive até melhores, e com mais fama, né? Mais famosos, mais reconhecidos. E esses outros jogos vão trazer seu público para
comprá-los e ter o jogo aí junto, como se fosse da mesma família. Aí, de repente, esses players dos outros jogos, ou que estavam interessados inicialmente nos outros jogos, vão começar a jogar o teu. E eles poderiam curtir bastante aí, sabe, fazer um acompanhamento da tua conta nas redes sociais, jogar os seguintes jogos de você, etc. É bem importante. Aí tem outros serviços depois, às vezes, inclusive, tem desenvolvedoras que lançam direto nesses serviços também, junto com as outras plataformas, serviços de streaming, né? Agora a Netflix entrou no serviço na parte de jogos. Eu sei que estão estudando a possibilidade de publicar seus próprios jogos. Eles já compraram um estúdio, Night School Studio, mas quem sabe se o dia de amanhã não só eles vão colocar os jogos deles, mas também os jogos de outras pessoas, de outros desenvolvedores, de outras empresas. Seria legal ter o teu jogo na Netflix. Ou no Netflix. Imagina quantas pessoas estão jogando, assistindo Netflix. Quantas dessas pessoas podem jogar também jogo? Eu acho que é bastante. E ao mesmo tempo você pode se associar. Imagina se você é muito fã de uma série, vamos falar assim agora que é Squid Game, que está muito na moda, de repente você, por algum motivo, conhece alguém que trabalha lá e faz uma proposta, nossa, fazer o jogo do Squid Game e colocar no Netflix e ficar conectado com o próprio Squid Game, com a quantidade de espectadores que tá tendo, né, de pessoas que estão assistindo, é uma chance super boa de conseguir players para o teu jogo também. Porque depois do seriado terminar, o que acontece? As pessoas eles vão participar nos fóruns da internet, alguma coisa, nas redes sociais, conversando, mas elas gostariam de ter mais conteúdo do Squid Game. Então, aí fica muito legal ter um serviço. Agora é o jogo. O jogo é o jogo e depois vai assistir o seriado quando você quiser, ao mesmo tempo. Enfim, é interessante essa parte. Cada vez está ficando mais unido, né? Quem sabe se no futuro a gente vê mais experiências interativas, né? Como aquele Bandersnatch, e vemos mais jogos integrados no Netflix, quem sabe? Só o futuro vai nos dizer. Depois, a penúltima dica, o penúltimo conjunto de dicas, é sobre essa segunda vida, vamos falar assim, segunda vida, essa continuação da vida do teu jogo a partir do lançamento e a partir das vendas descerem depois do lançamento. Você pode ampliar ele com DLCs, você pode ampliar ele com novos modos de jogo, você pode colocar novas features, pode colocar, por exemplo, agora eu vou adicionar multiplayer, né? Meu jogo de luta local, de corrida local, agora vai ter multiplayer. E até 8 jogadores, são tantos jogadores. E aí dá para fazer uma atualização, para conversar com a imprensa de novo. Enfim, tudo que você consiga adicionar de valor para o seu jogo, depois do lançamento, faz sentido porque isso também dá visibilidade. Depois, é interessante também, quando você está pensando em fazer mais jogos, deixar alguns dos jogos prévios gratuitos durante um pouco de tempo antes de lançar o novo. Porque assim você consegue atenção para a sua marca, conseguir players jogando seus jogos, e depois você atualiza os jogos e informa para eles, nosso jogo saiu, ou vai sair tal dia, e é sobre isso aqui. É uma tática bem legal. E funciona. Não funciona, tipo, não é mágica, mas funciona. E depois, algo parecido com quando saem os ports, é legal fazer um desconto quando você está fazendo lançando um jogo para uma plataforma, fazendo desconto nas outras para motivar um pouco o consumo e a visibilidade dentro do público que tem esse jogo e que não tem. Por exemplo, eu quero comprar, meu jogo vai sair no Switch, eu vou fazer um desconto na Steam. Aí tem pessoas que não têm PC, mas que tem um amigo, namorado, parente que tem Steam, que comprou muito barato. Aí essas pessoas vão falar, fulano, amigo, namorada, irmão, sabe que eu joguei tal jogo com descontão que tem na Steam?
Então ele tem um Switch, não tem PC, não usa PC, usa o computador só para trabalhar. Aí ele vai na eShop, procura e acha o jogo. E aí isso também é outra forma de marketing que não é uma mensagem muito elaborada, é cortar o preço, abaixar o preço, mas realmente faz todo sentido quando é já um produto que está na fase pós-lançamento, não é tão chave, não é tão, sabe, é a coisa é que a atenção dele já está diminuindo e diminuindo. Nem todo mundo quer comprar um jogo que saiu 3 anos atrás e assim massivamente, se não é porque ficou um desconto ou teve uma atualização, como agora, por exemplo, o DLC do Ayrton Senna no Horizon Chase, ele fez outras pessoas que não tinham o jogo comprarem o Horizon Chase. E isso revaloriza o jogo base, porque vai ter mais player que não só vão jogar esse DLC do Ayrton Senna, mas também futuras DLC, futuras expansões. Então, isso é bem importante. E já o ponto final, a dica final, que eu acho assim bem relevante, é sobre a personalidade de você como estúdio, como desenvolvedor. É importante, no meu ponto de vista, é importante. Se fosse desenvolvedor, eu faria assim. Eu acho que cada desenvolvedor tem que ter um jeito, inevitavelmente todos temos um jeito, mas como desenvolvedor, como criador, é interessante, é bom ter uma assinatura, uma forma de fazer as coisas, uma filosofia, e deixar marcado isso nos teus produtos. Não tem que ser algo super, sabe, super claro e super explícito. Pode ser um jeito de fazer jogos, um jeito de arte, um jeito do tipo de experiência. É uma sensação um pouco parecida quando você assiste um filme e um diretor que você gosta e acompanha vários filmes, não sente que esse filme que você gostou sejam clones dos outros, porque é diferente, porque é diferenciado e tal, porque cada filme muitas vezes é um mundo completamente diferente, mas sim que sente que ele fez isso por uma série de motivos e por uma série de contextos e com umas ideias por trás. Essas ideias, essa mensagem, esse feeling, essa forma de fazer as coisas é o que eu recomendo olhar e procurar quando você está começando a criar um estúdio, ou também já criou, já tem um estúdio anos atrás, mas ainda não parou para pensar, mas o que me faz a mim diferente, o que me faz ser um estúdio atraente, ou que os outros têm, sabe, interesse em conhecer meu time, ou minha forma de fazer as coisas, ou, sabe, a forma de fazer, não minha, mas os criadores, os fundadores do estúdio. Então, e já aqui nessa lista vocês podem ver que tem vários nomes de desenvolvedores, que agora, por exemplo, Mad Makes Games já não é Mad Makes Games, né? Porque eles se juntaram, o pessoal do Towerfall, né? A Miniboss, o pessoal da Miniboss se juntou com o pessoal da Mad Makes Games, e eles estão fazendo não lembro, não lembro do nome do jogo, mas do nome do estúdio, mas eles criaram um estúdio. Agora lembrei. Extremely OK. Chama Extremely OK Studios. Acho que é. E podem procurar, acho que no Twitter é EX OK Studio, alguma coisa assim. Então, você pode ver da onde eles vêm, que jogos lançaram, que filosofia eles têm, que gênero de jogos lançaram, como, por exemplo, nesses desenvolvedores que eu coloquei aqui. Tem criadores ou estúdios que estão caracterizados por ir por um determinado gênero, por um determinado estilo na criação de jogos independentes. E não estou falando força isso como seja, inventa, não. Estou falando só de parar para pensar e do jeito mais natural. Ache quem é você como criador ou criadora, ou estúdio de criadores de jogos, quem que você quer ser. E como você gostaria de passar esse sabor que você coloca nos jogos para o público através não só de um jogo, mas de todos os jogos que for fazendo. E a última slide é uma reflexão
que eu vi fazer o Antônio Uribe, que é um desenvolvedor mexicano, que era, acho que o diretor da Hyperbird, que é um estúdio de jogos mobile, que eles fizeram o Kleptocats, um jogo de gatos, que roubam tudo que eles têm por perto. E ele falou uma coisa bem interessante no Facebook. Ele disse, se eu, uma vez, né, que eles tiveram já sucesso e conseguiram dinheiro para não se preocupar por um bom tempo, né? Ele tentou ajudar os desenvolvedores da região dele, do México no geral, e com todo tipo de ajuda, tudo, até ajuda no sentido de colocar a própria o próprio nome, né? Falando, eu coloco aqui, não sei se fala, tem essa expressão, eu coloco a mão no fogo, né? Aposto tudo por esses caras aqui. Vai na fé que são bons. Então ele apoiava desse jeito estúdios mexicanos na frente de publicadoras mundiais ou de companhias, empresas super grandes, tipo Sony, Microsoft, etc. Manda um kit de desenvolvimento para esses caras aqui, porque eu confio como se fosse família, minha família. Então, ele se deu conta que depois de compartilhar tudo, de ter, né, essa comunidade, tal, aí ele fala no final, eu não sei, mas eu me sinto nessa responsabilidade porque eu tenho sucesso. E, claro, ele quer que mais desenvolvedores vivam de fazer jogo e amadureçam a indústria do México. Então, isso, né? Essa palavra no final que ele fala, we see things in a very peculiar way, né? Então, esse peculiar é aquilo que eu falava aqui, que é aquela visão que te faz sentir ou te faz colocar algo no jogo que só teu jogo tem ou só teus jogos têm de um jeito específico. Então, isso é o que tem que ser botado para fora. Muitas vezes tem muito desenvolvedor que está fazendo um jogo, nossa, meu jogo dos sonhos, vou criar, vou publicar, sabe? Aí de repente o jogo dos sonhos dessa pessoa não teve sucesso, aí não deu certo, a pessoa deixa de fazer jogo, perde a confiança nela e no mercado enfim, acaba fugindo de alguma forma do que poderia ser uma profissão que tem um futuro para ele. Talvez não exatamente fazendo esse jogo, mas observando o que ele pode oferecer para o mundo e o que o mundo gosta de ver nos jogos, né? Parece como meio que forçar também, mas de alguma forma não é forçar, é mostrar, identificar o teu público e ver o que eles gostam e como você pode, sem parar de ser você mesmo, mesmas, sair para o mundo com algo que um nicho suficientemente grande de jogadores estejam dispostos a pagar por isso. Se manter te apoiando por fazer o que você gosta de fazer. Só que você gosta de fazer muitas coisas. Normalmente as pessoas, os estúdios, não fazem só um tipo de jogo, só um tipo de mecânica, ou no geral, o estúdio versátil, especialmente no início, é o que melhor sobrevive. Então é interessante você se abrir, nesse sentido, a vários tipos de jogo e ir testando o público, se baseando no que você vê e também se baseando no que você gosta e se está bem fazendo. Bom, chegamos aqui no final. Essas são as dicas. Espero que tenham gostado. E agora é o momento de fazer perguntas. Eu não sei se tem como eu ver aí as perguntas. Chat, aí do seu lado direito, Jesus, no chat do Skype. Ah, tô vendo. Tem algumas perguntas. Deixa eu adiantar para você. O que você poderia dizer sobre crowdfunding? Se fosse fazer é obrigatório ter uma build? Só um segundo. Nossa, tô vendo aqui, né? Tô vendo aqui tem algumas perguntas que eu não vi, mas é que eu vim aqui perguntar e eu não vi. Desculpa, mas eu não vi. Ah, tudo bem. Então, eu tô vendo elas agora.
Sobre crowdfunding e ter uma build ou não, sinceramente, depende do estúdio. Tem estúdios que fizeram crowdfunding depois de fazer campanhas de sucesso e eles não precisaram de build. Precisaram demonstrar um demo, precisaram demonstrar uma proposta, né? Aí as pessoas confiam. Mas se você é um estúdio que não tem nada feito anteriormente, que você não tem expertise, que você não sabe muito bem como se mexer nesse mundo do crowdfunding, eu sinceramente acho que é melhor ter algo para o pessoal testar e jogar e curtir e ver que realmente você é capaz de fazer esse trabalho. Ah, beleza. Tem mais só, acho que a gente tem só mais uns 4 minutinhos. Vou ver se eu consigo resumir aqui na pergunta, né? O Gabriel Lucena está perguntando se ele está desenvolvendo um jogo que está no comecinho do desenvolvimento. Esse é o momento de já começar a divulgar? Ou qual o melhor momento para fazer esse marketing do jogo dele? Deve esperar algo mais para mostrar ou já pode começar? Depende do tipo de jogo, depende dos pontos, o que eu falei antes, dos pontos fortes do jogo. Tipo, eu vi desenvolvedores que têm 4 sprites e já começam uma conta de Twitter colocando os 4 sprites. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que talvez um concept art pode ser até mais interessante que um sprite sem fundo. E melhor o sprite mostrar ele integrado no cenário. Depende também do sprite, né? Também eu vi um projeto bem específico. Pode ter outros projetos que vale a pena mostrar isso. Mas naquele que eu vi, eu achei, pessoalmente, que os sprites aqueles eram simples demais, não tinha uma integração com o cenário, era tudo bem simplório e bem pouco chamativo. E quando você vai no Twitter, só tem que olhar para hashtag GameDev, Indie Game Dev ou Indie Dev, e vai ver quais são o monitoramento que falamos. Vai ver quais são os tweets que melhor sucesso e melhor citação mais sucesso tiveram. Você deveria tentar chegar em algo parecido e ver. E uma dica para chegar nisso o que essas pessoas estão fazendo de certo, como é o tipo de jogo, como é a mensagem. Vou adaptar isso para o meu jogo. O que eu posso mostrar que chegue nesse nível de engajamento, nesse nível de interesse. Pronto, então acho que aqui a gente finaliza, né? Muito obrigada pela sua participação, Jesus, em nome do Kung. Agradecemos todas as suas considerações, agradecemos ao pessoal que participou aí no chat e convidamos para a próxima palestra. Abraço, até breve. Muito obrigado, desculpa a demora para chegar. Nada, tudo bem, E espero acontece. que tenham curtido. E aí deixei meu e-mail, Twitter, Uhum. etc. Qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiverem, fiquem à Perfeito, vontade. Grande perfeito. abraço. Outro, Jesus. Obrigada, tchau. Tchau.